que eu quero com o curso CIS? Qual que é o objetivo do curso CIS? É promover o desenvolvimento pessoal e sistêmico de cada um de vocês. A intenção é essa, a intenção não é só ficar aqui passando um monte de conteúdo, porque eu poderia fazer isso aqui, gravar um áudio e está tudo bem, mas não é, tá? É para gerar um movimento, para transformação, movimento de... Cada movimento que você faz, por exemplo, como o Gabriel me perguntou, você tem um link para poder fazer lá a pesquisa para ancestralidade? Isso já é um movimento, tá? Só o fato do desejo, da vontade de fazer, já é um movimento. Quando você pega o link, entra no link, começa a clicar lá e buscar, isso já é um movimento, tá? Já é algo que você está buscando modificar o sistema que você está trazendo, certo? Então, até aqui, gente, vocês estão conseguindo compreender direitinho todo o pensamento sistêmico que está construindo em vocês, a consciência que vocês estão tendo para expandir para mais, tá? Quando a gente fala na constelação, que é um movimento para o mais é para além daquilo que eu estou agora, tá? Se eu não estou, se a minha vida não está fluindo para o mais, eu preciso entender o mundo externo, e entender o que isso influencia em mim. Se é a escassez financeira, se é a falta de trabalho, se é briga, se é doença, se é desentendimento, se é conflitos, tudo isso a gente tem que trazer para nós e nos autorresponsabilizar para entender qual é a minha parcela de responsabilidade nisso que está acontecendo. Porque a partir daí, o que você consegue fazer? Você consegue modificar com o que você está aprendendo aqui. E hoje eu vou falar sobre os 5 círculos do amor. Não é as 3 leis sistêmicas, não é as 3 consciências, não tem nada a ver com isso. O que é os 5 círculos do amor? Bert Helling, daqui a pouco eu divido a tela aí com vocês, só para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que bonitinho. Veja aí se vocês estão conseguindo ver. Consegue ver a tela? Espera aí, vai entrar. Entrou. Isso. Veja se mudou. Os 5 círculos do amor... Mudou, né? Tá, deixa eu voltar para cá. Os 5 círculos do amor fala como a gente... Vocês já leram um livro ou já ouviram falar sobre um livro chamado As 5 Linguagens do Amor? Não, tá. Que bom, porque alguém ia perguntar, mas tem a ver com o livro As 5 Linguagens do Amor? Não, não tem a ver com as 5 linguagens do amor. O livro 5 Linguagens do Amor trabalha questões de relacionamento. Os 5 círculos do amor foi o que o Bert Helling entendeu, que a vida ela é completa quando a gente consegue visualizar a nossa vida através de tudo isso. Mas olha só que interessante. Nós buscamos o conhecimento para que a gente possa mudar e entender como que as coisas no mundo funcionam. Quando você compra um celular, quando você compra um liquidificador, ou seja o que for, você quer saber como que funciona aquilo, né? Quando é algo complexo, como um celular novo, de última geração, você quer olhar quais são a funcionalidade. Por quê? Porque você quer ter o domínio daquele aparelho para que ele te sirva, não é isso? Então, para a nossa vida, a gente tem que fazer a mesma coisa. Por que é que eu tenho que entender uma área mental? Por que eu tenho que entender uma área emocional? Por que eu tenho que entender uma área comportamental? Porque isso me dá mais possibilidades de eu me desenvolver e eu saber para onde eu vou usando os recursos que eu preciso ter. Então, na vida, a gente busca compreender, ter conhecimento para isso. Por quê? Na maioria das vezes, quais são os porquês que a gente vive dizendo? Isso é todo mundo, tá, gente? Por que eu não nasci rica? As coisas para mim seriam mais fáceis se eu tivesse nascido rica. Por que tem tanta gente ruim vivendo uma vida boa e tem tanta gente boa vivendo em péssimas condições? Por que eu tive que sofrer tanto na minha infância? Cresci sem meus pais, enquanto tem filhos matando seus pais. Por que não tive a sorte de ser amado pelos meus pais e meus
E meus colegas sim, tá faltando um E ali. E meus colegas sim. Por que me casei com uma pessoa que não parecia ser quem é hoje? E ela hoje está tão diferente. Porque encontro pessoas que se aproveitam de mim e não me valorizam. Porque tem tanta gente sofrendo no mundo com doenças, violência e miséria. Por que Deus não faz alguma coisa para acabar com esse sofrimento? Eu tenho certeza que todos nós um dia fizemos alguma dessas perguntas ou fazemos meio que no automático, não é verdade, gente? Quando a gente olha tudo, quantas mulheres a gente vê querendo engravidar, e você vê um monte de mulheres fazendo aborto. Você vê tanta gente boa morrendo, aquele tanto de gente. Então, são perguntas pertinentes ao ser humano. O ser humano tem esse questionamento desde que o mundo é mundo. São as angústias do ser humano. Então, a gente às vezes acha que o mundo ele é injusto, que as coisas não são do jeito que deveria, que existe injustiça na vida. Vocês já pararam para pensar nisso, não foi? Deixa eu vir para cá para a gente conversar. Gente, várias vezes a gente para fazer essas perguntas, porque a gente acha injusto. Por que que tem tanta gente aí, que tanta gente com tanto dinheiro e tanta gente reclamando que não tem o que comer? Por que será que isso acontece? Quero conversar com vocês um pouquinho. Vocês têm alguma dica, pensa em alguma coisa? Por que será que isso acontece? Quando a gente para fazer esse tipo de reflexão, parar já pode, quero ouvir cada um aqui. O que será? Pode abrir o Boa noite microfone a para a gente. todos. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Sim, Paulo, pode falar. Muitas vezes nós temos esses porquês, né? E classificamos como uma sorte, né? Como coisas do destino, como algo assim que talvez eu não fui agraciado por não ter pais ou não ser rico, ou coisas nesse sentido. Eu vejo mais a questão de se comparar com o outro do que entender propriamente o porquê disso daí. Então, eu vejo dessa forma. A questão de se comparar. Eu me comparo com o outro, mas eu não busco dentro de mim exatamente da onde vem isso, o porquê que eu vivo esse padrão. Então, eu vejo desta forma. Ótimo, Paulo, muito bom. E é exatamente isso, né? A gente olha porque há um comparativo. Nossa, tanta gente assim e eu assim. Ou a pessoa poderia falar, poxa, por que que tem tanta gente assim? Por que será que outras são assim? Deixa eu buscar o entendimento de tudo isso, né? Diga, Karen. Eu concordo com o colega, eu acho que é uma questão de comparação, né? E muitas vezes até compensação também, né? Da gente minimizar um pouco aquilo que a gente está sentindo, né? Sim, e às vezes a pessoa... Dá Tá. para ouvir. É isso mesmo, às vezes é aquela comparação que a gente faz para o outro, por que que o outro tem, mas a gente não para. Olha que interessante, a gente não para entender realmente lá no profundo do nosso ser e ter um entendimento do por que que a vida foi assim e por que que ela não é de outro jeito. O que será? Onde será que eu encontro respostas para isso? Eu encontro resposta para isso na psicologia, na filosofia, na psicanálise, na antroposofia, em tantos lugares, na religião, muitas vezes. Então, o que que as pessoas fazem? Às vezes elas compram uma única ideia, uma única ideia. Ela ouviu uma vez dentro da religião, e a religião tinha uma tendência de explicar tudo na gente, né? Então, lá atrás, quando a gente começa a ter quando a gente estuda toda a evolução humana, a gente começa a entender lá nos primórdios em que o homem sempre teve esse questionamento. Desde que o homem se vê um ser pensante, ele tem essa comparação. Quem sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo? Só que poucos foram aqueles que foram fazer uma investigação e estudar. Por isso a gente vê em pleno século XXI, terceiro milênio, a gente está aqui buscando, muitas vezes, julgar, ou culpar, ou criticar o outro, mas não olhar para dentro de si e conhecer a nós mesmos. Lá no oráculo de Delfos, lá no início, lá com os filósofos, homem, conheça-te a ti mesmo.
A Bíblia, que veio um pouco depois, conhecereis a verdade vai te libertar. Só que não é uma verdade de dentro de uma verdade colocada no nível muito fácil de lidar. É uma verdade que a gente busca o tempo inteiro. Eu tenho uma história, eu gosto muito de uma história que fala que a verdade, ela era um jarro muito bonito. E esse jarro, ele era disputado por vários deuses, tá? É uma analogia. E, olha, isso aqui vai ficar comigo. Não, a verdade é minha. Não, a verdade é minha. A verdade é minha. Um dia esse jarro cai e quebra. E ele se transforma nos grãos de areia que existe no mundo. Então, para a gente conseguir ter uma verdade absoluta, é necessário que a gente junte todos os grãos de areia, porque em tudo há uma verdade, né? Existe a verdade em tudo. Só que o Bert Helling, ele fez esse trabalho dentro de uma compreensão da vida que vai para além de uma técnica, ela é filosófica, tá? É uma filosofia, uma fenomenologia aplicada na vida. A constelação familiar sistêmica, essa forma de conhecer, que faz com que a gente pense um pouquinho mais e entenda o que é o amor, o que são os ciclos do amor. O que é esse amor que eu falei na outra semana, sobre um amor que adoece, um amor que cura, um amor que precisa ter ordem, um amor que tem que ser ordenado, porque não basta só amar, dentro de um relacionamento não basta só ter amor. Tá tudo bem, Samara, fica tranquila. Não dá para viver só de amor, porque às vezes a pessoa fala, o que importante é amar. Se tem amor, tudo dá certo. Nem sempre o amor ele é o suficiente. É mais do que isso, é uma compreensão sobre de que maneira o amor ele é visto. E dentro dos 5 círculos do amor, o Bert Helling ele fala exatamente sobre isso. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Isso aqui a gente já passou, deixa eu ir para a próxima. Mudou para vocês? Vocês estão... Mudou, dá para eu ver aqui. A nossa vida, ela se torna mais possível e mais leve quando nós aprendemos, praticamos e avançamos. Não adianta a gente ter uma coleção de livros, conhecimento, e eu não aplicar nada daquilo. Então, eu tenho que entender, eu pratico, eu movimento. Se o que a gente aprender não der passos, se a gente não estiver dando passos para além daquilo que a gente está hoje, o conhecimento ele não está aplicado, tá? Então, nós só podemos alcançar um próximo nível quando o nível anterior ele já foi percorrido. Quando a gente entendeu. Não adianta eu trazer algo para vocês disserem aqui, então tá bom, Di, então quer dizer que a partir de agora eu tenho que fazer isso? É isso que eu tenho que fazer para ser feliz? Não. Você o conhecimento ele tem que entrar. Tem que entrar, ele tem que assentar. Você tem que aprender e apreender isso dentro de você. Isso tem que fazer sentido e tem que preencher lacunas. Se ficar lacuna, se ficar dúvida, se ficar aquilo, eu não sei não. Aquilo que a Di falou não está muito bem entendido. Por isso que eu estou sempre perguntando, entenderam isso? Talvez você vai falar, mas eu nunca ouvi falar nesse negócio de círculo, nunca ouvi falar nesses 5 ciclos do amor. Sobre o que é isso? O Bert ele tinha uma didática muito fantástica, que era conseguir trazer o complicado, uma coisa muito complexa, para uma linguagem simples, onde você entenda. E, às vezes, é tão simples que a gente tenta complicar, porque a gente aprendeu que o simples não é nada de bom, que a vida é difícil, que a vida é complicada, e quando vem a coisa simples demais, você fala, não, isso aí é simples demais. Se era tão simples assim, por que eu não soube disso antes? Porque não há interesse, gente. Não há interesse em que uma mídia, não há interesse em que uma televisão, não há interesse em que coloquem um conhecimento para o ser humano que vai despertar o ser humano e ele vai ser um ser independente, autônomo, e ele vai conseguir se trabalhar. Não há essa vontade. A vontade é que todos se tornem pessoas dependentes, que continuem sempre sendo pessoas com tapa-olho, que a gente só consiga enxergar isso, e quando tiver que virar para olhar, não é olhar aqui, é virar o corpo inteiro.
para olhar, entende? Então, a gente tem que ter essa visão expandida. E o Bert Hellinger, ele traz, através dos 108 livros que ele tinha escrito antes de morrer, o último livro dele, inclusive, gente, eu vou até anotar aqui, porque eu tenho o PDF do livro, a autobiografia dele, que foi o livro que ele escreveu, óbvio, né? Ele foi ditando, alguém foi escrevendo, que ele já estava com 90 e tantos anos, mas ele quis ditar o livro porque ele disse assim, logo no início do livro, eu não quero deixar essa responsabilidade para outras pessoas que não seja eu mesma. Então, eu quero escrever a minha autobiografia, eu quero que isso seja muito legítimo. Então, ele traz lá toda a trajetória dele. É um livro super gostoso de ler. Eu vou colocar o PDF para vocês no grupo hoje. Espero que vocês tenham a curiosidade de ler, porque é muito bom mesmo, tá? Então, o Bert, esse que eu vou colocar no grupo, é a autobiografia. Desse, onde está os 5 Círculos do Amor, é um lugar para os excluídos. Um lugar para os excluídos é um livro que o Bert fala sobre a exclusão. O que é exclusão, gente? É quando a nossa mãe ocupa um lugar no nosso... É que dificilmente a gente vai ter ressalvas com a mãe, é mais em relação ao pai. A mãe é mais fácil, vamos assim dizer, da gente introduzir dentro de nós, porque, afinal de contas, ficamos muito tempo dentro dela e criamos um vínculo com ela muito forte. Já o nosso pai já é alguém que parece que é um estranho. Ele se torna um estranho porque, dentro da concepção, parece, né, na cabeça do ser humano, parece que o homem ele tem uma pequena parcela, né, que ele vai lá e coloca o espermatozoide dentro da mulher e se manda, mas não é bem por aí, não. Né? O homem, e isso aqui abrindo um parênteses, né, do que eu estou falando aqui, o homem ele não ocupa um lugar, muitas vezes, no lugar de pai, juntamente com a mãe, porque a própria mãe ela é tão fissurada na cria, a mulher ela é tão fissurada na cria, que ela não permite que o pai entre na relação, onde ele precisa entrar ali por volta de uns 3 anos, que é onde o pai entra e ele faz a castração, que a psicanálise diz. E a castração é a limitação, ela dá um limite, ele diz, ó, isso aqui vai por esse lado, isso aqui esse lado. Então, a criança começa a perceber que ela pode viver em par, que é saudável viver em par. E na maioria das vezes não é isso que a gente vê nas nossas crianças. É a mãe que toma conta de tudo, é a mãe que, quando a criança é pequena, resolve tudo, o pai chega do trabalho, a criança está tomada banho, jantadinha, barriguinha cheia, e a mãe o pai pode relaxar, quando na verdade o pai deveria se integrar do que aconteceu. Aí também tem que ter uma disponibilidade nesse homem, né, que foi criado por uma mulher, que também disse que homem, isso não era coisa de homem. Então, percebe que fica um mecanismo, um vício na criação dos meninos que tira do homem esse lugar que é legítimo dele, e aí, lá por um certo tempo, dentro da educação da criança, o pai deveria entrar para fazer essa cisão, para que ele pudesse ser introduzido na relação, mas não para separar a mãe do filho, mas só para delimitar. E é o pai que dá esse limite, para que uma criança siga uma psique saudável. Só que muitas vezes isso não acontece, ou porque o pai não está disponível, ou porque a mãe não permite, ou porque a mãe é uma mãe solo, então por diversos motivos. Aí existe aquela lacuna. Então, a exclusão do homem, do pai dentro da criação do filho, já vem há muito tempo, né? Então, a gente pode dizer que dentro desse livro que o Bert traz, Um Lugar para os Excluídos, traz muitas histórias sobre exclusões de pai, e essa exclusão do pai, muitas vezes pela própria mãe, faz com que o filho desenvolva patologias, faz com que o filho desenvolva, não que a mãe faz, tá? A exclusão. Tá? O não ver, não olhar para o pai, faz com que o filho tenha um destino difícil, porque naquele coração da mãe, a mágoa do marido, não do pai da criança, lembra? O pai e o marido é a mesma coisa, só que a criança, ele não deve conhecer o marido da mãe como marido, e sim o pai. O teu pai é um homem
que faz de tudo por você, que vai trabalhar. Agora, quando uma mãe, ela interfere nessa educação do filho, dizendo, ó, teu pai está lá com outra, ó, teu pai está no bar, teu pai não chegou ainda até agora porque estava no bar gastando dinheiro com aquelas vagabundas, porque a gente ouvia muito disso lá no passado. É o teu pai. A mãe não diz, olha, o meu marido não chegou ainda, porque ele está lá no bar. O meu marido não é o teu pai. O teu pai é uma função, entendeu? A função pai. Quando a mãe mistura todas essas informações, a criança bem pequenina, ela, óbvio que a mãe não vai falar, olha, o meu marido está lá no bar. Ela vai dizer teu pai, porque isso já é de praxe, né? Se diz isso. Então, dentro da cabeça da criança, vai fazendo uma mistura muito grande e ela começa a ter uma exclusão ali da figura paterna. Ou porque a figura paterna é uma figura ameaçadora, que a mãe diz, ó, quando seu pai chegar, você vai ver, vou contar para ele. E às vezes a gente sabe que nada disso acontece, né? Só é mesmo uma ameaça, porque a figura do pai é uma figura temida. E é muito interessante só um pouquinho, tá, Paulo? Quando a criança, ela não consegue entender essa introdução dos pais, que é o que o Winnicott fala, que quando nós introjetamos os pais, é um tomar os pais, é o que o Bert diz do tomar os pais, né? O introjetar os pais, o trazer os pais para dentro de si, para que você possa crescer com os dois lados fortes, tanto o direito quanto o esquerdo, é muito saudável. Só que essa permissão, ela depende muito mais da mãe do que do pai, porque há uma disponibilidade muito grande na mulher de servir a cria, ao filho, e deixar todas as necessidades dele supridas, para que o pai não tenha nenhum tipo de desconforto, porque as mulheres também foram ensinadas que o homem trabalha, é o provedor, e isso ficou lá incutido dentro do inconsciente. Então, essa exclusão do pai, ela começa bem lá na infância, tá? Bem na infância, e não é por vontade da mãe, é por afinidade, por uma simbiose, que quando essa simbiose ela vai até mais tarde, mais longe, se tornam algumas patologias. Pode falar, Paulo. É só uma questão. Você colocou que a mulher ela diz para o filho, né? O seu pai está fazendo tais coisas, né? E aí você diz, ela não coloca como meu marido, né? Isso seria o quê? Uma fuga da dor em relação à mulher, a mulher querer fugir da dor e colocar isso como formular essa pergunta? A criança como um aliado dela. É isso, colocar a criança como aliado dela para que ela pudesse, a raiva que ela sente do marido, fazer com que o filho também tenha essa mesma raiva, colocando a palavra pai e não esposo, seria mais ou menos isso? Mas é um movimento inconsciente. É um movimento inconsciente, né? Que hoje, quando a gente diz, né? Quando a gente sabe disso, a gente até diz, o Bert fala, o filho nunca pode conhecer o marido da mãe. A pessoa fala, mas como assim meu filho nunca vai conhecer meu marido? Nunca. Uma mãe nunca deve chegar para um filho e dizer, seu pai, você não sabe o que seu pai fez para mim. Olha que ele está falando do pai. Ela está usando a função paterna, a função pai, para dizer que o marido dela, né, a maltrata, trai, bate, humilha. Então, ela não está dizendo, olha, filho, e não deveria dizer isso, né? Mas vamos dizer que ela dissesse, olha, filho, no meu casamento, o meu marido, eu e meu marido estamos em conflito. Então, o conflito entre eu e meu marido não está fácil de lidar. Não é entre eu, não é a mãe e o pai, não é a função mãe e pai que está em conflito. O que está em atrito é o homem e a mulher, é o casal em si, entende? Só que a mulher, ela faz esse movimento e o homem também faz esse movimento inconsciente, principalmente quando
são casais são separados, onde tem aquela briga, né, aquela alienação parental, né? Que o pai fica falando da mãe, ah lá, tua mãe, que agora só quer saber de ficar com as amigas, aí a mulher fala, ah lá, teu pai tem uma namorada, entende? Então vai virando uma rixa, uma briga entre os dois, e o filho, ele vai tomar partido de quem? De quem carregou ele na barriga, na maioria das vezes. A não ser que essa mãe seja muito ausente, para que esse filho tome a postura do pai. Mas, na maioria das vezes, há algo que se volta contra o homem. Então, o homem, ele sai, assim, vou dizer, numa desvantagem por conta dessa maternidade simbiótica, tá? Não é uma maternidade saudável. Que a maternidade saudável é tanto eu, quanto teu pai, quanto nós dois, eu, mãe, e você, pai, temos o direito, a obrigação e a responsabilidade na educação desta criança. Então, qualquer coisa que vai resolver é com os dois, não é a mulher tomar uma frente, mas é muito automático, tá, Paulo? Isso é muito automático na mulher, que precisa se trabalhar muito feminino para isso, para que esse feminino curado do masculino, da dor, do paternalismo, de tudo esse patriarcado, começa a se sentir mais segura na relação com o outro, tá? Então, mas não era isso, gente. Pode falar, Paulo. Não, e ao contrário também é verdadeiro, né? Porque você vê muitos homens aí que dá R$100 de pensão e acusam a mulher que a sua mãe está gastando todo o dinheiro que eu dou para ela, né? Então a gente vê que ambos os lados usam essas ferramentas e quem sai perdendo muitas vezes é a criança. É sempre a criança. Os adultos só vai perder lá na frente quando tem que pagar psicólogo, porque a criança ficou cheia de traumas e coisas que poderia ser resolvida com um pouco mais de consciência, né? Mas, gente, esse não é o tema, tá? Eu só trouxe esse tema aqui porque a gente vai falar disso. Nós já vamos ter um módulo falando só da mãe, só do pai, só do relacionamento, só da ancestralidade. Hoje eu só abri aqui porque eu quis citar o livro do Best, porque os 5 Círculos do Amor está dentro do livro Um Lugar para os Excluídos, tá? E por isso que eu quis trazer essa abordagem.